Muito boa noite, bem-vindo, bem-vinda à grande entrevista de hoje. Esta sexta-feira, às 20h30, estamos ao vivo, fazendo mais um programa. Já vou antecipando, né? Haverá uma reapresentação deste mesmo programa neste próximo domingo, às 23 horas. Outro dia eu falei 11 horas, acho que andaram procurando pela manhã. Mas, como sempre fazemos, alternando convidados, temas e profissionais, nós estamos recebendo hoje um psiquiatra, né? Muito bom falar de comportamento, neurose, angústia, bipolar, tanta coisa que tem nessa área do doutor Fábio José Gonçalves da Luz, que é o convidado de hoje. É médico especialista em psiquiatria, licenciado em filosofia. Eu falei, vamos colocar filósofo. Não mexe com isso não. Ele é escritor, escreve poemas e é, portanto, membro da Academia Ribeirão Pretana de Letras. Eu disse, doutor, não, esse basta, é suficiente. Ele é muito humilde, né, muito modesto. Deve ter muito mais coisa para falar, mas como o senhor só mandou isso, eu só falo isso. Já o Luiz Fernandes Cosafave de Souza Pinto é mais midiático, ele vai colocar um monte de coisa lá e eu vou ler o que ele é. Mestre em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia da USP de Ribeirão Preto, aí ele pesquisou a neurobiologia do abuso de drogas sob aspectos neurofisiológicos. Fundador, adora fundar. Não fundou nenhum partido político ainda? Graças a Deus. Está na hora de fundar, está na moda. Já temos 37, podemos atingir uns 40, não? Ele é fundador... Você me ajuda? Ajudo. Eu quero ser do caixa. Grana comigo. Então, o resto você cuida. Ideologia, programa, com você. Ele é fundador do cursinho PEIC, que é um projeto de ensino interdisciplinar comunitário, que é gratuito. Existe ainda o cursinho? Existe. Foi fundado por você lá, uma turminha, em 2004, é isso? Você está ligado a ele ainda, não? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Não mais. Não mais, aliás. É. Também é fundador do Grupo Verde de Divulgação Científica e Cultural, isso em 2009. Fundador do Psique, com Q maiúsculo, Psique. Grupo de Estudos e Trabalho em Psicanálise, agora em 2014. Novo. É aluno do Centro Lacaniano, Lacan, de Investigação da Ansiedade, e é também psicanalista, colunista de Ciência e Saúde da revista Revide e coordenador do Grupo de Estudos em História da Psicanálise e suas instituições. Fazia tanto tempo que eu queria revê-la no meu programa, faz tempo mesmo, hein? A nossa querida Cláudia Comar, psicóloga, psicanalista, pós-graduada em psicanálise contemporânea e membro fundador da La Língua, espaço de interlocução em psicanálise. Maravilha, viu? Obrigado a ambos por ter aceito o convite para ajudar a fazer as questões e ao senhor especialmente. Meu muito obrigado por ter atendido a nossa convocação para essa Santa Inquisição. Eu que agradeço a honra de estar aqui com vocês. Eu preciso me Doutor esforçar Fábio. para poder corresponder a esse trio que está aí, viu? A última vez que nós conversamos foi lá no outro canal, faz tanto tempo, né? Faz. Dando uma olhadinha na agenda, ela falou, doutor Fábio, vamos conversar com ele. A última vez que eu o convidei, o senhor estava com a agenda tomada, não pôde comparecer. Agora, hoje deu certo. Hoje eu dei sorte de estar aqui com Doutor Fábio, meu querido telespectador, me permita esse preâmbulozinho que eu inventei aqui agora para dar um clima de discussão. É um pouquinho longo, mas dá para ler rápido. Doutor Fábio, nunca se falou tanto em corrupção, em desonestidade, em crise de valores, sejam eles sociais, políticos e religiosos, de violência, de medo, de insegurança, da busca do prazer pelo prazer, de uma sociedade que valoriza cada vez mais o ter em detrimento do ser, onde ser feliz é algo imperioso, obrigatório, onde é nada felicidade. Um mundo onde ética e moral cada vez mais são esquecidas. Uma sociedade acentuadamente excludente, cujos habitantes se isolam em guetos e condomínios de luxo, que tem muita dificuldade em aceitar a diversidade, que nos impõe uma ditadura da beleza, essa sociedade, estabelecendo até mesmo padrões de comportamento. Vivemos um momento histórico em que mais se lê e se compra autoajuda do que poesia, filosofia, sociologia e história. Uma sociedade amplamente medicalizada em que a automedicação se constitui uma prática rotineira e natural. Uma sociedade que se fundamenta no exibicionismo, no consumo, no descartável, em que a tecnologia, tida até então como solução para todos os males, tem produzido mais infelicidade que alegria. E nesse mundo acometido por essas mazelas vão surgindo as fobias, os medos, a tristeza, as neuroses, a depressão e tantos outros transtornos que reforçam a tese de que estamos criando, segundo alguns estudiosos do comportamento social, uma sociedade doente
e pouco ou quase nada feliz. É uma bela provocação para começarmos nossa conversa. O senhor abona tudo isso, não considera essas minhas observações, ou o senhor acha muito pessimistas essas observações ou apocalípticas, doutor Fábio? Diz um amigo meu que aproveite o tempo porque vai ficar pior. Né? Ele é um grande... E ele diz isso porque eu sou um otimista, então vou aproveitar esse tempo que vai ficar pior. Mas eu acho muito interessante essa questão que você levanta, essa medicalização, né? Assim como uma judicialização da vida. Né? Você namorou, você já obriga direitos, deveres, processo para divisão de bens, danos. A política está judicializada, né? Isso, a política está judicializada, a relação. Há algum tempo eu li uma notícia muito interessante, um pai foi processado e condenado em primeira instância a pagar uma indenização porque o filho alegou que ele não o amava. Né? E aí entra uma questão muito interessante, porque é como se amar, gostar, fosse obrigação. Nós podemos ter a obrigação de cuidar, de respeitar, mas de amar. E o curioso é que às vezes, né, conversando com os pacientes, conversando com as pessoas, quantos não sofrem porque imaginam que têm a obrigação de amar o seu filho? Né? E se descobrem que não amam a pessoa que ele gerou, ou não amam tanto, e aqui é que eu acho que é um ponto interessante, quanto o parâmetro que tem de amor. Quando você diz, há uma medicalização da sociedade, e é verdade, há uma medicalização no seguinte sentido, quase tudo virou doença. Né? Quando eu fiz a faculdade de medicina e depois me especializei em psiquiatria, a quantidade de diagnósticos dava para decorar. Né? Isso era sobravam dedos nas mãos. Sobravam dedos nas mãos. Né? Nasci de 10, estou ficando velho, comecei a nascer de 8, 19, estamos na 10, vai para 11 agora. Que a CID é a Classificação Internacional de Doenças, versão 10, 9. É difícil você ser normal, porque tudo pode ser classificado como uma doença, especialmente numa área dada tanta subjetividade quanto a psiquiatria, quanto a saúde mental. Né? Então, esse aspecto que você coloca não está em exagero, é uma questão para ser entendida. Talvez haja um exagero. A gente percebe que as coisas caminham de uma maneira que poderiam ser diferentes, né? A sua primeira pergunta, fique à vontade, que é aproveitar o embalo, os ganchos que ele possa fornecer na nossa conversa. Boa noite aos colegas, aos ouvintes. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, doutor Fábio, o que você pensa sobre o tratamento aliado, né? Assim, tem pacientes que a gente sabe que se faz necessário o uso de medicação, né? E pela minha prática clínica, o que eu tenho percebido é que os pacientes que precisam fazer uso de medicação, ou seja, precisam ter um acompanhamento médico, quando fazem associado a um tratamento psicológico, pelo menos essa é a minha experiência, eu percebo que eles têm uma reabilitação mais rápida, que eles conseguem voltar à socialização, a trabalhar, ter uma vida, né, normal, uma vida com qualidade. Eu gostaria de saber assim, o que o senhor pensa desse tratamento assim, associado, entre aspas, aí, do psiquiatra com o psicólogo ou psicanalista. Eu acho que é muito interessante isso que você está colocando. Eu dou de vez em quando alguns seminários por ano na Sociedade Paulista de Psicoterapia Analítica Grupal. Né? Então faço as aulas de psicoterapia de grupo. E essa sociedade hoje é muito mais voltada para psicólogos. Né? E uma questão que eu coloco para eles nas indicações é assim, quantas pessoas entraram no consultório de um psicólogo, de um psicoterapeuta, de um psicanalista e saíram com um tapinha nas costas e foi dito, não, você não precisa fazer. Né? Quantos nós dizemos que você não precisa disso? A mesma coisa quando você vai a um consultório médico e a dificuldade em você dizer para o sujeito, você fala, não, você veio, mas eu não vou dar uma medicação para você. Isso é quase um crime. O sujeito sai muito aborrecido, como eu vim aqui... Ele vai em outro médico. Exatamente. Como é que eu não recebo um diagnóstico? Como é que eu não saio com uma medicação? Então, a primeira coisa, e aí voltando ao gancho que você disse, é que há um excesso em relação ao que não é normal ou ao que é necessário. Né?
Então, quando você diz que hoje todo mundo precisa, de alguma forma, se tratar, alguém precisa cuidar exageradamente da sua saúde. Nós somos uma sociedade hipocondríaca, né? Uma sociedade que se preocupa demais com as coisas. E acho que a grande dificuldade, e aqui eu queria colocar isso para você, quando às vezes eu digo para a pessoa, não, mas eu acho que você não precisa dormir todas as noites essa quantidade de horas que você acha que tem que dormir. Né? Nem os relógios funcionam tão bem assim. O cidadão quer remédio para dormir? Sim, porque eles acham que tem que ter uma determinada quantidade de horas, como se as pessoas não fossem diferentes. Exatamente. Então, eu acho que nem todo mundo precisa de medicamento, porque nem todo mundo é doente. Nem todo mundo precisa de psicoterapia, porque nem todo mundo é desajustado. E, especialmente, eu penso que vida dura não é doença. Dificuldades amorosas necessariamente não são doenças. Dificuldades financeiras necessariamente não são doenças. E sofrer pode parecer estranho, mas faz parte de ser humano. Né? A nossa capacidade de sofrer nos dá uma humanidade. À medida em que você considera a humanidade uma capacidade de empatia e de suportar certas coisas. E hoje as pessoas não querem suportar nada. É verdade. Ninguém quer suportar nada. Não quer ter incômodo, né? Não quer ter incômodo. Agora, nos casos em que são necessários, não há a menor dúvida, do meu ponto de vista, que você poder associar uma adaptação, quando nós estamos falando em psicoterapia, não necessariamente em psicanálise, porque eu entendo que a psicanálise necessariamente não é adaptativa. Aliás, se disser um psicanalista, eles vão fazer uma adaptação, eles vão ficar até meio bravos, eles falam, não é isso. Vocês se estranham, hein? Vocês psiquiatras, são Palmeiras e Corinthians com a psicanálise. Por quê? Mas aí... Um ajuda o outro? Não, ajuda. Eu acho que houve durante muito tempo uma disputa de mercado, uma disputa de vaidades, né, e muita ignorância. Opa, gostei dessa última observação. Quando Freud cria a psicanálise, ele cria de uma maneira em que a medicina era muito ignorante no geral. Não dava conta, né, dos fenômenos. Né? Não dava conta, né? Era uma época em que se morria de doenças bacterianas. Nervosas, né? Chamadas nervosas. Doenças bacterianas que matavam as pessoas, e hoje você não morre desse tipo. Aliás, até morrer de AIDS está mais difícil, né? Porque a sobrevida é grande. Então a medicina rapidamente consegue isso. Então ela surge num momento em que a ciência... está matando muito agora sem nenhuma contraindicação é ebola, né? Agora, o fenômeno psíquico é mais complicado, né, doutor, de se entender, principalmente na época, né? Exatamente, né? Você não tem essa dificuldade. Então, eu te respondo assim, eu acho que nos casos necessários, a junção dessas técnicas são essenciais. Né? E eu não as vejo como competidoras, eu as vejo como complementares. Complementares, né? Bacana. Doutor Fábio, é um prazer conhecê-lo. É interessante conhecer um psiquiatra, filósofo, poeta. Mário de Andrade dizia, eu sou 300, sim. Ele é 303. Embora o senhor seja bastante cuidadoso em se definir como filósofo, eu tenho algumas perguntas filosóficas para o senhor. Mas o senhor comentou sobre o CID-10, não é? E o CID-10 e o DSM, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Doenças Mentais, tem uma relação, embora não seja utilizado diretamente pelos psiquiatras aqui, pelo menos pelos que eu conversei, tem uma grande influência na cultura mundial. Né? É um manual criado pela Associação Psiquiátrica Americana, né? E por ser americana tem uma grande influência, inclusive na prática do psicanalista que não utiliza esse manual. O senhor disse de números de diagnósticos. O DSM-1, publicado em 1952, ele tinha em torno de 160 diagnósticos. O DSM-4, publicado em 2000, já tinha 370 diagnósticos. Né? E aí você ouve, né, frases do tipo, meu filho tem TDAH, minha irmã tem TOC, meu tio tem depressão, né, eu sou ansiosa. Quer dizer, há um vocabulário médico sendo utilizado para explicar sentimentos. Para nomear, né? Justamente, para explicar, para nomear justamente os sentimentos humanos, não é? O senhor acha que atualmente é estranho ser normal? Quer dizer, com essa quantidade enorme de diagnósticos, está difícil não sermos doentes mentais? Eu acho que está difícil. Está difícil, até porque... O senhor se enquadra em algum diagnóstico? Há vários deles.
Vários deles. Vários deles. Um conhecimento não me sinto de causa. Conhecimento de causa. Agora, esses diagnósticos mudam conforme a classificação. Justa, e conforme o contexto eu já fui cultural. normal na CID-9, na CID-10 eu tenho uma, CID-11 talvez eu não esteja convidado aqui, né? Porque vocês vão ficar assustados comigo. E eu volto àquele ponto da vaidade, né? Quando havia uma disputa de poder entre psicanálise e os médicos que rejeitaram a psicanálise, o Freud foi buscar apoio fora, né? Então, muito tempo a psicanálise esteve fora. Depois os médicos retomaram a psicanálise, né? E só aceitavam médicos na sociedade de psicanálise, no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Sim. Depois se abriu e hoje os médicos abandonaram. A nova geração abandonou a psicanálise, né? É muito difícil você encontrar médicos interessados, a nova formação fornada de médicos interessados em psicoterapia. E que pese o fato da psicanálise crescer muito, né? Em termos. A gente vê muito terapeuta. Sim, mas não psicanalista. Não psicanalista? Não. É assim como houve um excesso... Quase sempre são, doutor. Os que eu conheço, pelo menos. Mas como houve um excesso da turma da medicalização, há um excesso também de títulos de psicoterapeuta. Sim. Né? Há um excesso. Faltou aí um critério, um DSM, para poder fazer isso. Você sabe que tem, né? Existe um manual do diagnóstico psicodinâmico, não é? Uhum. Que é uma psicanálise americana, mais médica, não é? Mas existe esse manual também. Né? Doutor Fábio, eu vou querer trazer a conversa para aquilo que é mais utilitário. Tá muito interessante, bacana as questões, mas eu quero saber dessa história de depressão. Chamados transtornos de humor e transtornos depressivos, essas classificações variam certamente. Doutor Fábio, a depressão é uma doença complexa que afeta corpo e mente, conhecida como transtorno depressivo maior, é isso? TDM. É caracterizada por sinais que interferem na habilidade para trabalhar, para estudar, para comer, para dormir, para apreciar atividades até então agradáveis. Sintomas emocionais: tristeza, perda de interesse, ansiedade, angústia, estresse, culpa, perda de libido ou da libido, dificuldade de raciocínio, indecisão, baixa autoestima, até ideação suicida. Sintomas físicos provocados pela depressão: dores inexplicáveis pelo corpo, baixa energia, alterações no sono, dor de cabeça, alterações no apetite, alterações psicomotoras, alterações até gastrointestinais. Acho que o governador teve uma dessa aí, ao ver lá a pesquisa. Para o indivíduo ser diagnosticado como deprimido, ele deve reunir pelo menos, dizem, 5 desses sintomas descritos, sendo que um deles tem que ser tristeza ou perda de interesse em atividades antes prazerosas, com a duração mínima de 2 semanas. Eu acho que quando começa a estabelecer prazo para ficar doente, o negócio é complicado, né? O que é essa depressão? Por que ela cresce? Tem gente confundindo depressão com outra coisa? Tem. Vida dura virou sinônimo de depressão. Então, muita gente... interessante que toma um remédio, não quer sair de casa. É interessante que ele colocou, fala, mas as pessoas se apropriaram de uma linguagem fora de um contexto e começam a acreditar que tem aquilo que em verdade não tem. Essa é uma questão importante. Um lugar comum, a pessoa fala assim, estou te achando um pouco deprimido hoje. É o suficiente para o sujeito já ir... Lugar comum que você quer dizer é moda? É moda. Uma moda. Tá todo mundo louco. Oh, a música falou isso, vamos ver se a gente fala a mesma coisa. Ué. Exatamente. Isso começa na década de 60 ali. Agora, quando nós falamos assim, que há um exagero diagnóstico, nós também precisamos pensar o seguinte aspecto. Um deles, com a diminuição do preconceito em relação a quem padece e a quem trata, porque havia um preconceito muito grande. Quem padece contra quem trata. Com a diminuição desse preconceito, facilitou o acesso. À medida que você facilita o acesso, mais pessoas podem ser diagnosticadas de fato. Segundo, cresceu a população. Quando a população cresce, portanto, aumenta o número de casos. Pode não aumentar a incidência, pode não aumentar percentualmente, mas aumenta o número de casos e as pessoas conversam mais, sabe-se mais. Então, eu diria que talvez haja uma certa estabilidade em relação às populações da quantidade de doentes mentais, independente dessa variação de diagnóstico. Né? Hoje nós temos muito mais informações, portanto, nós conversamos mais. Nós sabemos mais da existência de certas coisas, porque se circula mais a informação. A sociedade da informação. Está mais informação. Portanto, eu não sei se aumentou a quantidade de depressão,
ou a informação sobre ela e a informação sobre as pessoas que estão deprimidas. O refinamento diagnóstico é muito importante. Eu vou dizer aqui assim a você. Quando você fazia testes, por exemplo, no começo da AIDS, muita gente fazia o teste e dava um monte de falso positivo e deixou muita gente angustiada. Nossa. Por quê? Porque os exames, eles não eram muito específicos. Tinham uma precisos, né? Exato. Então eles tinham uma sensibilidade, mas não uma precisão. E aí você tinha uma quantidade maior de suspeitas. Uma margem. Uma margem maior. Depois você foi refinando e aí você viu que não era bem assim. A mesma coisa com certos critérios diagnósticos, né? Há um exagero porque não é muito específico falar que está deprimido, que tristeza é depressão. Não, tristeza não é doença. Tristeza em si é um sentimento, uma manifestação normal nas pessoas, com duração normal nas pessoas, e ela pode fazer parte de um conjunto que leva a um diagnóstico de depressão. Depressão não se liga somente a uma questão da emoção. Tem outras coisas juntas, não é? E aí as pessoas começaram a usar um excesso de sensibilidade para chamar de diagnóstico. Então são diagnósticos lato sensu. Quando você refina em estrito sensu, aí é menor. Agora, aí é um diagnóstico mesmo. Aí é um diagnóstico. Aí não é uma impressão e não é uma linguagem popular. Perfeito. Ô Fábio, eu tenho aqui pela minha experiência clínica, um paciente chega a mim, na minha sala, deprimido. Estou depressivo e eu encaminho para um psiquiatra amigo meu. Né? Vou fazer um esquema aqui, certo? Encaminho para um psiquiatra, ele é medicado, esse sujeito fica maníaco. Né? Eu digo, volte ao médico. Ele me diz o seguinte, olha, ô Luiz, o meu médico meu psiquiatra só tem horário para daqui 3 meses. Né? O que acontece? Automedicação, né? O paciente acaba trocando de remédio ou interrompe esse tratamento. Né? Como o senhor acompanha os seus pacientes? Né? Há um acompanhamento de fato, né? Ou o senhor também demora ali uns 3 meses para voltar a atendê-lo? Né? Essa é uma crítica que eu faço a muitos psiquiatras, sobretudo os de plano de saúde. Eu vejo assim, eu acho que cada colega tem a sua maneira de administrar a sua clínica. Determinados casos, por exemplo, eu faço a prescrição, supondo o antidepressivo. Mas o antidepressivo vai funcionar, na melhor hipótese, entre 7 e 10 dias, em até 6 semanas. Se eu tornar a vê-lo em 10 dias, é pouco tempo para avaliar o efeito medicamentoso. Né? Se eu levar 8 semanas, eu passei talvez do tempo de reavaliar se aquela dosagem, se aquela sensibilidade. Então eu particularmente, eu tenho, nos primeiros casos, retornos de 3 semanas a 4 semanas para rever esses pacientes. Evidentemente eu aceito a quantidade de pacientes que eu possa continuar atendendo. Né? Esse é um aspecto de cada um. A outra coisa é que as medicações psicotrópicas são mais controladas, então é muito difícil a automedicação nesse aspecto. A venda é mais difícil porque é mais controlada, né? É mais restritiva. Então, isso hoje, né, doutor? Porque há um tempo atrás isso não estava sendo... Não, se você quiser, em verdade, se você quiser, você pode até comprar o Cytotec, que é a medicação que era usada para problemas gástricos, para fazer aborto de uma maneira mais sofisticada e mais limpa. É só você ir na Baixada, alguém vai, te indica, você compra a quantidade necessária. Então, em verdade, estamos assim, dentro da normalidade. É mais difícil e o conhecimento é mais difícil para lidar com isso. Agora, essas viradas maníacas que podem ocorrer, né, depende também da sensibilidade da pessoa e do tempo que ela está ali. Varia de pessoa para pessoa. Na rede pública, é isso que eu posso te dizer. Como capta poucos profissionais, tem dificuldades com profissionais, de captar esses profissionais, de reter esses profissionais, a demanda é grande e há um estímulo a que os retornos sejam espaçados. Isso é terrível, isso é terrível. Muito longos. Por quê? Porque tem que atender uma demanda grande. Piorou, aí aparece aqui, a gente dá um jeito. Mas isso é a rede pública. A rede privada ela é financiada por produção. A cada consulta, um pagamento. Portanto, não há interesse da pessoa, necessariamente, em não atender. Esse é um lado. Eu recebo aqui, se eu recebo depois.
tanto faz. O limitador é a agenda, não é, Fábio? O sujeito, o psiquiatra atende mais pacientes do que realmente pode, não é? E abandona pacientes em virada maníaca. Eu já presenciei esses casos, né? Isso é uma questão importante para o psiquiatra, quer dizer, deve ser da ética do trabalho do psiquiatra. Particular, isso, não? né? De cada profissional. Justamente, particular, de plano de saúde, de todos os setores, eu diria. Eu não tenho tido essa mesma experiência, assim, de colegas, com essas dificuldades. Sim. Eu não tenho tido. As pessoas têm acompanhado mais próximo. E é porque é um outro problema, que é o tempo de prescrição. A lei limita a quanto você pode dar, e só pode dar até 2 meses uma receita. Então, tá certo. Nós vamos ter que fazer o primeiro e único intervalo, né? Já voltamos conversando com o psiquiatra, Dr. Fábio Gonçalves Luz. Coisas interessantes voltarão a ser colocadas aqui, né? Esse bipolar, hein? Esse a drogadição, a geração estão bebendo muito, hein? Alcoolismo, isso é coisa que complica, né, doutor? Mas voltamos à hiperatividade, tudo isso, Ritalina, então, para falar da Ritalina, acho que tudo isso poderá ser objeto de questionamento daqui a pouquinho. Fique firme aí, voltamos daqui a pouquinho. Mais saúde, mais bem-estar, mais interação, mais opinião. Eu quero muito mais TV mais Ribeirão. O canal 20 agora é TV mais Ribeirão. No canal 20 analógico e 22 digital net. Anuncie 16 2111 2111. Na infância, começamos a cultivar as amizades, aprendemos valores importantes, iniciamos o desenvolvimento de nossas habilidades e comemoramos as primeiras conquistas. Princípios que são a base de um ensino focado na qualidade e que visam grandes conquistas. Esta é a filosofia do Colégio Castelo. Priorizar o que é importante em cada etapa do desenvolvimento do aluno. Assim é possível adquirir conhecimento e valores que permitem a formação integral do ser humano e preparar o estudante para enfrentar o desafio do vestibular. Colégio Castelo, do berçário ao ensino médio. Praça São Leandro 56, no Jardim Paulista. Fone 3624-1827 ou 3627-7882. A nossa segunda e última parte da grande entrevista de hoje. Hoje é um assunto que interessa a todos nós, quer dizer, falar de comportamento, de problema mental, de depressão, neurose, fobias, medo. Essa sociedade está pondo um medo danado na gente. Tem gente mudando seu perfil de cotidiano por causa disso. Ribeirão Preto, vamos dar uma arrumada nisso. Está triste isso aí, hein? Doutor, eu vou passar agora a palavra para a Cláudia formular a sua questão. Depois eu vou fazer minha questãozinha aqui. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o autismo, assim. Se você entende o autismo como uma psicose infantil já,
Como é que você classifica e como é que você está vendo esse crescimento do autismo? Queria que você comentasse um pouquinho. Puxa vida, hein? Essa é uma pergunta interessante. Talvez um psiquiatra da infância pudesse ser mais preciso nisso. Mas eu posso lhe dizer assim, à medida, eu volto à questão do acesso e do diagnóstico, né, da especificidade do diagnóstico. Em determinados momentos a gente observa que há um avanço do leque do que pode virar um determinado diagnóstico. Aí tudo caminha para ser, por exemplo, autismo. E a criança pode até vir a ser rotulada. Vir a ser rotulada, e assim. Há discussões que na próxima versão da CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, algumas das divisões de autismo vão desaparecer. Então, é o trabalho. Aprendeu a separar e agora não vai mais servir porque vai voltar a ser uma coisa só. Então, eu acho que a grande questão, primeiro que nós realmente conhecemos ainda pouco. Né? Separar, olha, uma criança que chega aos 2 anos e forma uma frase com 2 palavras somente, tá? E você vai realmente pensar no autismo, você vai pensar numa criança que não tem uma relação afetiva, mas sim ela opta não mantém um vínculo, ela caminha em direção ao objeto, tem estereotipia. Então você vai pensar em relação a isso. Ou às vezes, que era uma das síndromes que ele desenvolveu e regrediu. Né? E aí acho que entra um outro problema nosso, que é a possibilidade, Cassone, de você investigar a mente não só por suposições, porque nós não conseguimos investigar a mente senão a partir, por exemplo, de testes projetivos, né, que os psicólogos fazem, mas você não consegue realmente, no geral, ter um exame que diga isso. Se você quiser fazer um diagnóstico, por exemplo, de diabetes, né, eu tenho os sintomas clássicos, sede aumentada, diurese aumentada, fome aumentada. Fica fácil. Fica mais fácil você pensar, fácil, mas você vai confirmar com o exame em que vai dar uma quantidade de glicose no sangue. Exato. Dá para monitorar a doença. Monitorar. Por exemplo, nessa área de conhecimento é tudo muito subjetivo. É difícil, hein? E depende muito do observador. E nós sabemos da física que o observador interfere no relato daquilo que ele vê. Então, são muito subjetivos. Parece que nós estamos caminhando para algumas coisas melhores. E isso deve mudar o espectro do diagnóstico aí. Né? Por exemplo, hoje para tratar é um teste de erros e acertos, para você dosar alguma coisa para alguém, uma medicação. E nós já estamos caminhando para a farmacogenômica. Eu vou pegar o seu perfil genético e com o seu perfil genético eu sei qual droga vai funcionar ou não. Olha aí. Então você ganha tempo. Como você faz isso com as bactérias para ver qual antibiótico ela ainda é sensível ou não. Então nós estamos caminhando isso na medicina, na área da psiquiatria, que era algo que se ventilava há 10 anos e agora começa a chegar no mercado. Um mapeamento do cérebro, doutor. A gente vê essas reportagens do Fantástico, a gente fica tão animado com aquilo, né? Mas são casos isolados e demora muito para colocar isso em série, em prática de atendimento. O que há de novo nessa área do cérebro, essa coisa tão complexa que é o danado do cérebro? Eu acho que nós estamos caminhando muito assim. Primeiro que, anatomicamente, nós já conhecemos bastante do cérebro. Não é uma novidade. Então, anatomicamente, pelas dissecações, pelas tomografias, a gente consegue, pela radiologia consegue. Mas aí você está conseguindo hoje fazer exames dele funcionando. Mas o que você obtém de imagens e dados dele funcionando não são conclusivos. Você chegou, por exemplo, nos casos da esquizofrenia, com a tomografia, você vê que o cérebro tem certas áreas, espaços chamados ventrículos, né, que são pequenas cavidades onde circula ali alguma coisa. Nesses, em vários, foram encontrados, esse cara tem esquizofrenia e o ventrículo está dilatado. Logo, deve ser essa má formação. Mas você encontrou os que eram esquizofrênicos e não tem isso. Então, como é que você pode dizer? Furou a tese. E essa é a grande dificuldade. Mas nós estamos chegando, caminhando para isso. E parece que, o grande conhecimento vai ser em termos bioquímicos e não anatômicos. Parece caminhar para isso. Mas e as questões da história de vida? Como é que fica a história de vida, né? Porque essa parte é a genética. E essa questão, né, da forma que a criança vai ser educada, os traumas de infância. Eu acho que aí é uma questão muito interessante. A ciência, ela, num determinado momento, ela disse, olha, para todo efeito tem que ter uma causa antes. E nós passamos a procurar. E se criou
Agora vou entrar um pouquinho em filosofia, o tal do senso comum. Então, pegou-se dados da ciência, se levou para a população, no geral, nossa, e criamos sensos comuns em relação a isso. Então, nós associamos uma história de vida com uma doença. Assim como você associa uma bactéria com uma doença. Com o meio que ela... Com isso. E aí se atribui a certas doenças situações sociais. E na justiça Dá do para simplificar alguma dessas, doutor? Por exemplo, na justiça do trabalho é muito frequente os advogados argumentarem que, porque o chefe brigou com o seu funcionário, foi duro com ela, ou ele ficou chateado, sei o que, ele desenvolveu um quadro depressivo por causa disso. E, evidentemente, tem um interesse todo econômico posterior a isso. Então, essa é uma tese. Moral. Essa é uma tese. Quanto disso é de senso comum ou quanto disso é real? Por quê? Você vai ter um quadro depressivo em crianças que não tiveram chefe. Você vai ter um quadro depressivo em pessoas que nunca foram subordinadas a ninguém. Então, qual a origem de coisas tão díspares para você dizer que isso é o que realmente causou? Eu vou trazer a você uma opinião, foi de um grande patologista chamado Walter Edgar Maffei. Nós valorizamos o que vem dos Estados Unidos e não o que vem nosso. O professor Maffei, que foi meu professor de patologia, ele costumava brincar na sala de autópsia, brincar assim no sentido com o nosso conhecimento. Ele dizia, está aí o resultado da ciência de vocês, um cadáver. Né? Porque a ciência de vocês levou as pessoas a morrerem. Vocês estão cheios de ideias e não observam, porque a medicina é uma ciência de observação. E ele tinha um aforismo que dizia o seguinte, as pessoas sofrem do que pode e não do que querem. Olha que interessante, você sofre do que pode e não do que quer. O senhor vai morrer do que o senhor pode, não do que o senhor quer. Há certas doenças, todos nós aqui provavelmente entramos em contato com o bacilo da tuberculose e possivelmente nenhum de nós a desenvolveu. Ora, se o bacilo causa tuberculose, por que você não teve, você teve e eu não tive? Porque você podia. O seu organismo, havia em algum momento alguma coisa falha que permitia acontecer isso. Em determinados momentos. Em determinados, te permitia ocorrer isso. Você pega pessoas deprimidas que passaram por situações terríveis e não se deprimiram. E outros que se deprimiram. Talvez não seja... Em família você percebe isso às vezes, né? Sim, uns mais, outros menos. Diante de uma perda, por exemplo. Existem tendências familiares. É. Então é possível que a gente sofra do que a gente possa. E a doença mental não pode fugir disso. Tem gente que pode ser esquizofrênico, tem gente que não. Tem gente que bebe e não se torna alcoólatra. Tem gente que bebe e vai se tornar alcoólatra. Tem gente que tem uma estabilidade emocional muito frágil. E tem outros que você diz, não é possível. Eu tive a oportunidade de assistir uma única palestra de um grande cientista que foi o Clodovaldo Pavão, um grande geneticista. Quando eu entrei na faculdade, careca, eu estava achando o máximo. Cientista dos melhores, né? Aí ele foi e arrasou conosco. Ele falou, vocês estão se achando o máximo que vocês passaram aqui, não sei o quê. E lá fora você vai ver que tem gente cujo fenótipo demonstra, fenótipo é resultado da interação do organismo com o meio ambiente. E ele disse assim, olha, lá fora tem gente que pelo fenótipo tem uma qualidade genética superior a vocês. Faltou oportunidade. Faltou oportunidade, somente isso. Então, quando ele diz dessa coisa da genética, é possível que você vai padecer do que você possa, e não do que você queira. Tem paciente que você vai fazer psicoterapia, ele resolve. Então, você faz, parece o piruá, né? Do milho, né? Que não desbrota, não vira pipoca. Aí, trazendo para terreno mais chão. Pais deprimidos poderão influenciar filhos deprimidos também? Eu acho que nós temos em alguma outra geração, na mesma geração até? Claro, eu acho que sim. Familiar? Eu acho que sim, acho que os psicanalistas podem dizer, temos 2 psicanalistas aqui, eles poderão dizer muito bem isso, mas claro que você tem influências culturais na determinação do comportamento daquele indivíduo. Quando eu passei pela obstetrícia, nós sabíamos, nas maternidades em São Paulo, a origem cultural. Né? As mulheres que gritavam mais, as mulheres que gritavam menos, no parto normal ali. Por exemplo, os de origem asiática gritavam muito menos, resistiam muito mais à dor do que os de origem latina, portanto faziam mais barulho. Culturalmente nós somos... Porque tem um lugar para isso, né? Você tem culturalmente isso influencia. Né? A pessoa reagir à vida com mais satisfação, com menos satisfação. Claro que sim, claro que sim. Dizem, por exemplo, que alguns povos lá
as pessoas da Europa, alguns países lá, têm um mais elevado índice de depressão em função da organização do país, que tudo funciona tão bem que isso deprime tanto quanto não funciona nada. Essa questão da Você já perfeição, viu isso? né? Pois é. Dá um Então, vazio angustia, existencial, né? não tem nada que arrumar. Chegou aonde queria, vai fazer o quê, né? Depois. Existe isso ou é folclore isso? A Inglaterra, num determinado momento, acho que no século XVIII para o século XIX, havia uma epidemia de suicídios. Assim, o Japão, uns Epidemia de jovens... suicídios, né? Evidentemente você não encontra... O suicídio é um grande mistério para todos nós, né? Em que a pessoa pode não encontrar uma expressão para a sua dor ou para os seus objetivos e perder o sentido da sua vida, né? Isso sim. É de se perguntar se todo suicida é deprimido, embora o risco de suicídio seja maior em deprimido. E talvez não. Talvez não. Interessante. Eu queria falar da questão da hiperatividade. Isso aí é um problema que está cometendo pais, professores. Essa molecadinha é movida a uma pilha mais acelerada, né? Eles trocaram lá uma Rayovac por uma Sony, sei lá, ou vice-versa. Né? E os professores estão encontrando muita dificuldade. E às vezes é questão de educação mesmo. De limite, né? De limite. Aí vem a psicanálise, vem o psicólogo e fala, pô, limite. Né? E às vezes o limite também não explica. A verdade é que a pessoa tem uma certa deficiência, não tem um transtorno, né? Isso está crescendo muito. O senhor tem uma explicação para isso? Eu voltaria aqui nesse tema inicial, que foi a sensibilidade do diagnóstico. Tudo virou, em determinada fase, déficit de atenção, que tem logo, né? De hiperatividade. É evidente que algumas crianças, e depois adolescentes, e depois adultos, têm problemas em manter a atenção e se manter quietos. Tem. Então existe o quadro. A questão é que tudo, por um excesso de sensibilidade, está virando transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Até porque, e aqui os psicólogos poderão nos ajudar, quando a gente fala de ganho secundário. Eu estou dodói, logo eu tenho a canja de galinha, eu tenho isso, eu a tenho mamãezinha aqui, perto de mim. Tem todo um aparato ali. Todo né? um aparato, eu ganho alguma coisa. E isso vale, do meu ponto de vista, para uma parte chantagem, da sociedade. Isso aí. Tem outro nome, é chantagem. A sociedade precisa de um diagnóstico como álibi para o seu fracasso. Tem famílias que estão estruturadas para serem de sucesso e estão famílias fadadas ao fracasso. Acho que, se não me engano, um autor chamado Adolfo Angerami, não sei se é esse exatamente o nome, me perdoem se eu estiver errando o nome dele, quando ele faz estudos chamados máscaras familiares. E ele descreve alguns tipos de famílias, no qual ele descreve a família que está doente, né? Que é doente. Ela é tão rígida que as pessoas não conseguem se desenvolver, e a única maneira de se desenvolver é romper com aquela família, ou, se não romper, amofinar-se e desaparecer. E essas famílias precisam encontrar um responsável por isso, né? E hoje a responsabilidade é de um diagnóstico. Não sou eu que sou uma mãe ruim, um pai ausente. Ele é doente. Mas ele é doente porque você não é capaz de colocar limite e assumir essas coisas. Fica assumindo o lugar do bode expiatório mesmo, do problema da família. Né? E a Ritalina, doutor, que está sendo ministrada aí como uma solução para todos os males que infestam o Olimpo? Não, há estudos interessantes que mostram que a quantidade de prescrição até diminuiu proporcionalmente. Não está vendo um exagero também na medicação? O que acontece é assim, quando aumenta a população, aumenta também a dispensação de medicamentos. Se for para Ribeirão Preto, provavelmente se usa muito mais antidepressivo do que cravinhos. Por quê? Mas aqui são 650 mil e cravinhos são 30 mil. E a cidade tem características diferentes também, né? Não, mas independentemente disso. É proporcional, né? Proporcional. Por quê? Estatisticamente. Exatamente. Por quê? Doenças, como você citou, por exemplo, o transtorno afetivo bipolar, o famoso TAB, ele incide na população com determinados critérios diagnósticos de 0,5%. Você muda o local, muda a época e é 0,5%. É pouco. Você pega a esquizofrenia, é 1%. A questão do abuso de drogas também, na população mundial você tem em torno de 3%, né? Não é um grande problema. Agora, o uso de droga a gente já não pode falar isso, né? Que isso... O uso é ótimo, né? O abuso é um problema. E aí a mídia mais ajuda ou mais atrapalha o trabalho de vocês? Eu acho que a mídia, eu acho que é uma questão muito interessante, né? Porque a forma como trata certos assuntos ali atrapalha, evidentemente. E até mesmo outros pode ajudam, incentivar, né? Claro. Não há, claro.
associar a ideia de beber com a felicidade. Exatamente. A publicidade é terrível, Como né? era na questão de quem fumava, né? Que era chique. A publicidade... E a mídia, inclusive, coloca os psiquiatras como detentores de um poder. Sim. Não é? De definir ali Cria um mito, né? justamente, né? Eu vou ao psiquiatra, ele De falar quem ele me é, diagnostica. né? Vou quem eu resolver sou meu e- problema. Não, mas eu acho que também essa questão de poder, acho que é uma questão de mercado, é uma questão de poder e de disputas de profissões. Né? Em verdade, nós temos aqui, de uns anos para cá, uma dificuldade em definir claramente os limites de cada profissão. E também nós temos aí disputa por mercado. Quando eu era mais interessado em psicanálise, se dizia que psicanálise era ouro e psicoterapia era prata. Né? Vocês são mais jovens, provavelmente não pegaram esse tempo. Mas era um tempo em que se dizia assim, se você for fazer psicoterapia, é legal e tal, é bom, mas se pudesse fazer psicanálise, aí é que vale, porque é ouro. Dá um certo charme, né? Dá Quando eu dinheiro. falei, eu vou ao meu psicanalista, Não só charme, dinheiro. parece que eu sou um cidadão de Glamour. primeira classe, glamorizada a profissão. Não só charme, professor, mas dinheiro. Porque nós não estamos discutindo, nós estamos falando de vaidade e de poder econômico. Aí, ó, é um filão extraordinário, né? E aí, o que que mudou? O que que mudou? Por exemplo, quando eu fiz a especialização em psiquiatria, tinha basicamente 4 antidepressivos. 1 esmaus e 3 antidepressivos tricíclicos. 20 anos depois, eu tenho dificuldade em lembrar o nome dos novos antidepressivos. São muitos, né? São muitos, Incrível. extremamente poderosos, cada vez mais seletivos. Então, quadros que só podiam ser tratados com outras formas de atendimento, foram rapidamente tratados de uma outra maneira, de uma maneira mais barata e mais rápida. Isso mudou o jogo de poder, mas evidentemente não mudou a disputa de poder. Existe disputa entre profissões, professor. A gente precisa tomar cuidado com as coisas que se diz. O senhor, como um profissional da área que o senhor atua, é favorável à legalização da maconha? Não. Não, não sou. O senhor parte do princípio de que traz mais malefícios que benefícios? Vamos dizer assim. Primeiro, por que que eu não sou? Eu acho que não existe, sim, drogas inocentes. E quando alguém necessita, e a humanidade necessita desde há muito, de outras substâncias, né? Nós precisamos da cafeína, nós precisamos do álcool, nós precisamos de sexo, nós precisamos do poder, nós precisamos de informação. Um dos meus diagnósticos, por exemplo, eu sou viciado em informação, eu preciso ler, preciso saber coisas, eu fico mal quando eu não tenho acesso à informação. Então, o ser humano precisa disso. Por alguma razão, eu não sei se fomos feitos só para essa relação exterior, talvez isso determinou o nosso desenvolvimento no reino animal, né? Mas quando você expõe deliberadamente o seu organismo por buscar alguma coisa que não é necessária para você levar a sua vida, tem alguma coisa que não está muito boa. Antes de você fazer sua pergunta, me permita uma observação. Meu velho pai, já falecido, ele brincava com certas coisas. Não tomava remédio nem a porrete. Tem uma saúde de ferro, graças a Deus, viveu 97 anos. Italianão, sabe? Mas acreditava, né, Não que usava- tinha saúde. É a não questão. Andava pela cidade inteira, não usava carro, trabalhava no pesado. E ele dizia, ninguém precisa tomar cerveja. Se você falar que cerveja é remédio, ninguém mais toma. Quando nasce, se você der de leite, de cerveja, de álcool, ele falava muito isso. Eu não entendo porque as pessoas fumam, porque fumaça, ele fala desse jeito. Acho que foi um pouco que ficou na cabeça da gente, né? De uma maneira bastante irônica, na sua pequena sabedoria científica, mas ele já pontuava muito bem essa dependência que a gente Ele já gerou. percebia, né? Incrível, né? Claro. É um pouco disso, né? Em casa todo mundo fuma, vamos lá, todo mundo bebe, todo mundo... o filho falou, dá um pouquinho para mim aí também, sobrou para mim o meu, aí daí eu... Quando eu digo que eu Isso sou é importante contra, falar, doutor. Quando eu digo que eu sou contra, eu não estou dizendo num aspecto moral. Às vezes as pessoas fazem O uma direito discussão dele. de aspecto moral. Mas quando as pessoas dizem que é meu direito, eu me pergunto se isso, o seu direito, vai gerar para mim um dever. Olha aí. Por quê? Você pega numa determinada sociedade e diz, eu tenho direito a andar por aí de moto a 100 por hora, em qualquer viazinha aqui de Ribeirão Preto, sem capacete. Aí eu caio, eu tenho uma lesão, quem vai pagar isso? Todos nós. Então você exerceu um direito e eu fiquei com o dever do seu direito. Quando você decide sobre a sua vida, você diz, é minha vida. Mas a sua vida pode não ser necessariamente sua.
Da sua vida depende um relacionamento, às vezes a sua esposa, um relacionamento afetivo. Pessoas, amigos, parentes, né? Seus amigos, seus filhos, Exatamente. a sociedade que investiu em você para que muito você narcísico, produzisse. né, Atinge doutor? muita É gente, muito né? narcísico. E construir uma sociedade implica em você ceder uma parte do que é seu. Assim, com a questão das drogas, a maconha tem sido apresentada como uma droga inocente, recreativa. Eu desconheço, no dia a dia, quem ficou só na maconha. Você começa na maconha, você experimenta junto com o álcool, porque você Porta de precisa entrada de outras para coisas. E ela em si não é a inocência que se pretende dizer. Ai. Às vezes a discriminação tem sido proposta para diminuir o problema legal do tráfico. combate, do tráfico, O tráfico, é terrível. é para combater tráfico. Né? É terrível. Mas Foi o argumento que o presidente do Uruguai deu. É preciso acabar com o tráfico. Então, Mas isso é eu um vou liberar. argumento de países europeus, né? É. Você vê a experiência de Portugal foi Sim. muito boa. Né? A sua questão, que nós estamos caminhando sim. quase para o final. Tá. Doutor Fábio, o que o senhor tem a me falar do Dr. Google, né? O Dr. Google? Né? Quer dizer, Esse é bom, hein? Na sua experiência, como que as redes sociais modificaram o seu relacionamento com os pacientes? Quer dizer, os pacientes chegam ali... Ô, doutor, me medica, me dá aquele remédio, eu já vi no Já Google. dá os sintomas, o diagnóstico. fantástico, doutor. Como, justo. Eu diria que o meu maior concorrente é o vizinho, porque o vizinho usa determinadas coisas. Ele falou, legal, doutor, você não quer mudar o meu remédio, o que o meu vizinho está usando, ele está ótimo. Olha. Tá ótimo. Não foi qual o nome dele? É João, e o seu, Joaquim? Deve ser diferente. Então talvez vocês não reajam igual. Eu acho que a questão do Google eu acho fantástica, porque eu acho que a informação ajuda muito. Mas a maior parte da informação necessariamente não é de qualidade. Aí que tá. Durante alguns anos, mais ou menos quase uma década, eu fui responsável por um site, um portal da internet que falava sobre saúde, que era o portal das Unimedes. E a grande diferença nossa era que você pudesse dar informação sobre saúde com qualidade, porque as pessoas descrevem coisas na internet sem nenhum critério de validação se aquilo procede ou não. Né? E no meio de uma informação importante, você embarca um marinheiro ali de coisas que não tem nada a ver, porque você tem outros interesses quanto àquilo. Então, o Google vem, eu acho que nos auxilia, para mim como médico, primeiro, porque a própria profissão se obriga a saber cada vez mais, e cada um de nós tem que saber cada vez mais. Senão você é somente um escritor de medicações. Né? A segunda coisa é que quando você lida com alguém mais bem informado, você pode orientá-lo melhor e ele pode fazer melhor. Claro. O sucesso de um tratamento depende de informação. Sua questão. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa questão, né, da droga, né, em pacientes, porque o que a gente sabe, até mitologicamente, é que o uso de droga pode suscitar uma psicose, pode vir a desencadear uma psicose. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu diria que o que nos torna especiais é a nossa capacidade de lembrar. O tempo não só é uma função de você... a definição de tempo. O tempo nada mais é do que uma medida de movimento. Sem movimento não tem a noção de tempo. Né? E sem memória não tem a noção de vida para nós. Quando nós perdemos a memória, nós não temos mais vida. Quando nós perdemos nossos referenciais, não temos mais vida. Quando você diz a questão, por exemplo, de droga, o cérebro ele foi feito para lembrar e esquecer. Mas se ele não esquece certas coisas, a sua experiência com uma droga provoca alterações dos circuitos neuronais que não serão mais esquecidas. Né? A qualidade do que isso vai resultar mais à frente, nós nem sempre sabemos. Nós ainda somos muito primitivos no conhecimento, disso, né? no conhecimento sobre isso. Né? Então, quando você se expõe a uma drogadição, você não sabe o que vai custar isso futuramente. Né? E eu acho que o ser humano, se você precisa de alguma coisa muito fora, é porque você está precisando de algum apoio para se entender melhor. Fundamentalmente, eu acho. Uma questãozinha. Buscar uma ajuda, né? De 30 segundos para ele responder em 1 minuto, que o tempo se esvai. Bom, 30 segundos? Fazer? É, bem curtinha. É uma pergunta muito simples. E se soubéssemos a data de nossa morte, doutor Fábio, que é o nome de um post do seu blog? Do meu blog. Se eu soubesse a data de nossa morte, né? Talvez nós fôssemos menos perdulários. Né? Eu sempre gosto, eu ouço as pessoas dizendo, eu vou matar o tempo fazendo isso. Olha que coisa, não tem refil para o seu tempo. Não tem refil. Exatamente. Nós gastamos alguns minutos aqui, eu fiquei pensando, bom, eu podia ter sido mais sintético e aberto espaço para outras coisas. Não tem como voltar. Se eu soubesse a duração da minha vida, talvez eu fosse um pouco mais cuidadoso em escolher os meus amores, escolher os meus prazeres. É a música dos Titãs que fala muito sobre isso, né?
Faz muito sentido isso. Doutora, nós temos um segundinho só, eu tenho que colocar isso aqui. Depressão tem cura? Bem rapidinho. Sim ou não? Eu diria que, a princípio, tem tratamento. 50% das pessoas nunca mais vão apresentar um quadro, 50% vão apresentar o segundo, e quem apresentar o segundo tem 75% de chance de apresentar o terceiro, o quarto e Olha ser só. É possível sair da depressão sem tomar medicamentos? Sim, a depressão tem um ciclo, tem uma história natural. Ela vai, melhora, piora, melhora, piora. O que nós fazemos com o tratamento daqueles que serão crônicos é esparçar uma crise da outra e atenuar essas crises. Beleza. Dona Cláudia Comas, foi ótimo tê-la aqui comigo mais uma vez. Obrigado Obrigada. pela sua efetiva contribuição. Idem, meu querido Muito Fernando. importante. Viu? E ao senhor, em especial, muito obrigado pela sua clareza, objetividade, né? Tá rápido nas respostas, tá bom para chuchu. Que Foi prova muito bom mesmo. persuasivo, né, nos seus argumentos. Muito obrigado, viu, doutor Fábio? Gostei muito. Obrigado a oportunidade de estar com vocês. Foi muito rico para mim. Egoístamente, foi muito rico para mim. Olha aí, Também domingo foi. agora, hoje sexta, depois da manhã, às 11 da noite, 23 horas, uma reapresentação. E na outra semana, quinta-feira, para aqueles que são notívagos, não dormem, tomam um remédio para dormir depois. A 1 da madrugada de quinta para sexta-feira. Remédio para acordar. Isso. Muito obrigado por sua qualificada audiência. Até nosso próximo encontro. Já vou até antecipar, né? Tomara que tudo corra bem. Nós vamos falar com um profissional agora especializado em implantes dentários, né? Tem umas técnicas mais modernas, menos invasivas. Isso é muito interessante, mesmo porque eu tenho que fazer alguns. Então, até semana que vem. Um grande abraço.